Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui e hoje eu tenho uma mensagem que vai iluminar o teu coração e vai te fazer entender o porquê das cores do arco-íris. O porquê que o arco-íris foi criado, qual o propósito e o que cada uma daquelas cores representam e significam para a nossa vida. A gente vai entender também por qual motivo Jacó fez uma túnica de várias cores para José, seu filho. Então hoje a gente vai entender que as cores ela têm um significado muito mais profundo do que a gente imagina. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair muito melhor do que você entrou. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. E aproveita também e já dá um like para ajudar na divulgação do vídeo para outras pessoas. E caso você queira deixar um comentário, pode escrever aqui embaixo e eu, tendo tempinho, vou responder cada um de vocês, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a criação do arco-íris. Logo depois que o dilúvio cessou e Noé colocou os pés na terra finalmente, aí Deus fez uma promessa para ele e para toda a humanidade. Ele diz assim: "O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies." Desde pequeno a gente já aprende na escola, sobre as cores primárias do arco-íris. Mas somente quando a gente começa a estudar a Bíblia de verdade, que a gente passa a entender o real significado dele. E não tem como falar de arco-íris sem falar sobre a cor branca, porque todas as cores procedem da cor branca. Se a gente fosse desmembrar o branco, por exemplo, a gente notaria as 7 cores primárias do arco-íris. A gente entende que não são as 7 cores primárias que formam o branco. Pelo contrário, é o branco que formam todas as outras cores. Por exemplo, a gente enxerga o mundo colorido porque ele é iluminado pela luz branca do sol. Para ficar fácil de entender o que eu estou falando, imagine que o sol fosse verde. Só tem uma cor na cor verde, ponto. Então todas as coisas verdes da Terra receberiam a luz verde do sol e refletiria de volta. Aí a gente conseguiria enxergar, por exemplo, as árvores, a grama. Mas todas as outras cores do mundo, por não serem iluminadas pela cor branca, que gera todas as outras cores, não refletiria cor alguma e a gente enxergaria tudo preto. Então a gente só consegue enxergar todas as cores do mundo porque elas são iluminadas pela luz branca do sol. Aí o oceano azul é iluminado pela luz branca do sol e reflete de volta a sua luz azul, porque o branco também tem a cor azul. O passarinho amarelo é iluminado pelo branco do sol e reflete de volta a sua cor amarela, porque o branco também tem a cor amarela. Tá entendendo? Isso daí acontece com todas as outras cores do mundo. A gente tem a certeza disso quando a gente pega um prisma, por exemplo, ou uma gotícula de água, e a gente coloca uma luz nela, e automaticamente a gente vê refletida as 7 cores do arco-íris. Um outro exemplo para ficar fácil, se você pegar um disco e colocar as 7 cores do arco-íris nele, e conseguir girar rapidamente, o disco vai ficar branco. Porque todas as cores se derivam do branco. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Agora a gente vai entrar para a aplicação. Porque todas as cores do mundo são frutos da misericórdia de Deus. E quando digo misericórdia, eu me refiro a ela como um prisma para a humanidade. Sem o prisma, que é a misericórdia, a gente só consegue enxergar a cor branca. E o que acontece se a gente olhar para a luz branca do sol? A gente fica cego. E por que isso acontece? Porque a luz branca foi feita para ser olhada apenas por quem tem todas as cores da vida em si. Se você não tem as cores da vida, o branco do sol, que é a coisa mais linda do mundo, na qual o mundo inteiro precisa dele, ele vai te fazer mal, ele vai te cegar. Mas com o prisma,
que é a misericórdia de Deus, nós conseguimos ver e desfrutar de todas as cores do arco-íris. Você está entendendo? Está pegando a chave? E essa misericórdia que eu falei que é o nosso prisma, ela tem nome e ela se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que isso significa? Que Jesus Cristo é o prisma entre a luz branca do sol que cega a gente e todas as outras cores refletidas através de Jesus, que é a misericórdia. E assim, além da gente não ficar cego por olhar diretamente para o sol, a gente consegue desfrutar de todas as cores do mundo. É claro que tudo isso eu estou falando de uma maneira espiritual, né, gente? Vocês estão entendendo? Então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E sem ele, que é o prisma que eu falei, que é a misericórdia, para fazer propiciação por nós, não há qualquer cor a não ser o preto. E a luz branca do sol que nos cega. E salientando aqui, a cor preta ela não faz parte do arco-íris, porque ela é a ausência total da luz branca. Por isso que qualquer objeto preto, quando é iluminado pela luz branca, continua preto, porque o preto ele não reflete de volta a luz, porque ele não tem nenhuma cor. Ele apenas absorve a luz, diferente de todas as outras cores. Então, quando a vida está começando a ficar sem cor, não é porque não tem mais luz ou prisma para nos iluminar, mas sim porque a gente está começando a se afastar de Deus e automaticamente a gente começa a ir para as trevas. E assim a gente passa a não refletir mais cor alguma. É por isso que uma roupa preta, objetos pretos, sempre esquentam mais no sol, porque ele absorve a luz, mas não reflete de volta, ele retém, por isso que esquenta. Aí, observa agora o que Davi disse. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Então, para quem está na vontade de Deus, mesmo que esteja andando no meio de trevas, ele receberá a luz da vida e continuará refletindo todas as cores da vida. E o que isso significa? Que além de você ser beneficiado, todo mundo passa a ver, passa a enxergar essa luz, essas cores em você. Aí agora a gente consegue entender o porquê que Jacó fez uma túnica de várias cores para o seu filho José. Porque isso representava a luz e a presença de Deus nele. Mas para alguns, talvez que estejam me assistindo agora, a vida não está nem branca nem preta. Está cinza. E o que essa cor significa? A mistura do branco com o preto. E repare também que o cinza, assim como o preto, também não está no arco-íris. E você sabe por quê? O que a cor cinza significa? Não significa nem uma coisa nem outra. Significa indecisão. A partir do momento que você começa a andar com o pensamento dividido entre aquilo que você deve fazer ou aquilo que você não deve fazer, a sua vida começará a ficar cinza. E o que você tem que fazer? Você tem que tomar um posicionamento diante de Deus e começar a fazer o que é certo, para a partir de então começar a refletir todas as cores da vida e a ser feliz. Porque, presta atenção, enquanto houver luz nesse mundo para nos iluminar, a gente não vai tropeçar e nem nos perder. Porque só houve um momento na Terra, desde a criação do mundo, que ficou sem a iluminação do sol. E esse momento foi quando Jesus estava agonizando na cruz, das meio-dia até as 15 horas. Isso aconteceu porque Deus, o Pai, virou o rosto contra a humanidade, porque ele não suportou ver ali o seu filho estar pregado desmerecidamente. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque o próprio Jesus disse: "Eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." E quem tem a luz, ou seja, quem está andando na presença de Deus, também tem todas as outras cores da vida. E quem fica andando por aí com as cores da vida chamará a atenção de quem não tem nenhuma cor.
É quando você terá a oportunidade de falar para essa pessoa sobre a luz chamada Jesus Cristo, que te iluminou e trouxe para você as cores da vida, que fez a sua vida ter um sentido, ter um bom propósito para se viver. E andando também por aí com todas as cores da vida, você também chamará a atenção de um outro tipo de pessoa, que são aquelas que têm apenas uma cor na vida. E elas, por inveja, quererão tirar de você essas cores. Mas nem se preocupa com isso, porque assim como ninguém consegue tirar o azul do oceano, assim também ninguém conseguirá tirar as cores que Jesus Cristo colocou em você. Ninguém conseguirá tirar aquilo que Deus colocou em você, os seus dons, a sua família, o seu chamado, o seu propósito de vida, permanecendo firme na presença de Deus, saindo da cor cinza de indecisão, saindo da cor das trevas, que é a ausência total da presença de Deus, você vai conseguir viver todos os sonhos de Deus. Foi assim como Jacó, que profetizou para a vida do seu filho José, fazendo para ele uma túnica de várias cores. O que isso significava? O destino de José. Ele conseguiria viver todos os sonhos que Deus deu para ele. E, pouco tempo depois, ele se tornou o governador do Egito e conseguiu ajudar muitas pessoas, mas muitas mesmo. Então, se você ficar na presença de Deus, a luz dele vai iluminar através do prisma Jesus Cristo, e aí todas as cores do arco-íris vão pairar sobre a sua vida e você vai conseguir viver todos os sonhos de Deus. Amém? Eu espero que tenha ajudado de verdade. E se você conhece alguma pessoa que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem, envie esse vídeo para ele também. Vamos colorir a vida do povo aí com o conhecimento de Deus. E assim a gente terá uma vida ainda mais colorida, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E já deixa um like aí para ajudar na divulgação. E eu te espero. Até o próximo vídeo.